Olha só, gente. O Caio novamente aqui presente. E vocês ali, no outro lado, atrás da câmera, também presentes. E aí eu só posso agradecer a vocês de tirarem um tempinho para ganhar as últimas notícias da gente. Muito obrigado pelo interesse. Fico contente que tem muita gente interessada nas notícias aqui da Europa. Que sabem, ou já aprenderam, né? Que o que acontece aqui, nesse momento, daqui a pouco pode até acontecer lá onde vocês estão. Gente, escutam só. Epidemiologista disse: picados e recuperados fazem parte do problema e não da solução. Pô, o que é isso? Como é que ele pode dizer uma coisa dessa, gente? Como é que ele pode ter a cara de falar uma coisa dessa? Epidemiologista bastante conhecido aqui na Alemanha, Alexander Kekulé se chama, realmente conhecido. Ele tem um podcast onde ele várias vezes na semana fala sobre a atual situação. E ele disse agora: os vacinados e recuperados fazem parte do problema e não da solução. Gente, que baque é essa? Que baque é esse? Peço para vocês, olha, se vocês estão afim, passam adiante esse vídeo, muito importante para esclarecer também para as outras pessoas. Porque tem gente que, sei lá, cada um pensa de uma maneira, né? Mas eu acho assim, para aqueles que estão à procura, é bom saber. Gente, escutam só. 2G, quer dizer, 2G, vacinado, recuperado, ou um bloqueio para os não vacinados, é considerado uma medida particularmente drástica na luta contra a pandemia. O virologista Alexander Kekulé pensa diferente. Ele está certo de que um bloqueio vira. Temos que reduzir os contatos. Afinal, esse chamado modelo 2G é parte do problema e não parte da solução. As pessoas que são picadas ou recuperados acreditam que estão seguras porque isso que lhes foi dito até recentemente. Claro, né? Eles tentaram convencê-los dizendo: olha, se vocês pegam a vacina, vocês estão seguros. Eles vão a festas onde não há limites. Eles se encontram sem máscaras e sem distância. Servus, grüß dich. Magst du draufkommen? Gente, ali tem de Freising, uma pessoa super legal pelo jeito, né? Um jovem. Schöne Grüße aus Freising. Ah, ele manda os cumprimentos de Freising. Wie ist dein Name, wenn ich fragen darf? Tom. Esse é o Tom, nosso Tommy aqui. Danke dir. Für ti. Dir auch. E eles vão a festas onde não há limites. Eles se encontram sem máscaras e sem distâncias. Não há rastreamento e essas pessoas não são mais testadas. Afinal, isso fazia parte da estratégia que lhes foi prometido que, se fossem picados, a obteriam. O único problema é que o vírus não se envolve muito nisso. Mesmo aqueles que foram picados e aqueles que se recuperaram naturalmente ficam infectados de forma considerável. Como resultado, temos uma onda invisível. E é o mesmo na Áustria, e é por isso que agora é a maneira errada de fortalecer esse conceito. Mas temos um segundo problema, que para muitas escolas, tudo é simplesmente deixado para correr, sem curso. Não há máscaras, não há distâncias,
não há acompanhamento, não há quarentena. Falando não de todas as escolas, mas de muitas. É por isso que temos um número tão elevado de casos, ele disse. Nós já falamos isso também, né, gente? E depois, há pessoas com mais de 60 anos que ainda não foram picados. Isso são 3 milhões na Alemanha e isso é um problema. É claro, ele disse. Treffen wir uns schon wieder? Isso é um problema, é claro. E outro problema são os muitos avanços entre aqueles que já foram picados 2 vezes. Eles não morrem necessariamente por isso, isso é claro. Mas eles vêm para os hospitais, eles ficam nas unidades de terapia intensiva. Hoje já se verifica que cerca da metade dos pacientes nos hospitais e também metade dos falecidos na Alemanha levantaram o braço. Tivemos muitos instrumentos individuais, ele disse, que foram chamados de lockdown no total. Curiosamente, não sabemos, nem mesmo pelos estudos, exatamente qual desses instrumentos individuais funciona melhor. Mas é claro que eles têm funcionado muito bem em combinação. Chegaremos a uma situação, ou quase, já estamos em uma situação em que não podemos mais contornar os limites de contato. Isso deve ser dito com toda franqueza. Os políticos provavelmente não vão querer chamar isso de bloqueio. Porque até há pouco eles falaram um novo bloqueio, como a gente tinha ano passado, não vai haver novamente. Porque a palavra está em descrédito. E eles também prometeram não fazer mais isso. Mas a situação de fato é que temos que reduzir os contatos. E isso inclui, entre outras coisas, que as empresas trabalhem o máximo possível no escritório em casa. Temos que ter testes PCR nas casas de idosos quando se trata de acesso ou também com o pessoal e os residentes. Testes para todo mundo no asilo de idosos, tanto para os trabalhadores, empregadores, como também para os pacientes. Não faz sentido confiar em testes rápidos em uma situação tão crítica. No mínimo, o pessoal e os residentes precisam ser testados regularmente com o teste PCR, nas casas de repouso dos idosos em intervalos relativamente curtos. É isso a exigência dele, que só nisso ele vê uma resposta certa para a atual crise. E a segunda edição é a das escolas. Lá temos uma onda onde as pessoas simplesmente aguardam e observam. Em alguns estados federais, a frequência de testes já foi reduzida. As máscaras foram abolidas e assim por diante. Devemos definitivamente testar pelo menos 3 vezes por semana. Acho que você precisa de um limite superior para eventos 2G. Você simplesmente não pode realizar eventos com milhares de pessoas e em seguida dá ao Departamento de Saúde a tarefa de rastrear alguns milhares de contatos. Isso é impossível. Precisamos de um limite superior. Isso significa que dizemos, por exemplo, que 50 ou 100 pessoas são o limite superior e assim que houver mais, você terá que colocar máscaras ou testar todos os participantes. Pois é, gente. A Alemanha se encontra nesse momento
novamente sob pressão. Pressão porque também mais de 4.000, uns dizem até 9.000 leitos de UTI esse ano sumiram, né? Nós tínhamos, ano passado, chegávamos até um pouco mais de 30.000 leitos de UTI. Atualmente, contam com 22.000 leitos de UTI. Explicações são diferentes, né? Uns falam isso, outros falam aquilo. Então, na verdade, fica muito difícil de realmente saber o que está acontecendo. É um esconde-esconde, me parece às vezes, gente, né? Mas vocês conhecem isso, todos nós já sabemos disso, que ninguém tem culpa, né? Os outros sempre têm culpa e assim adiante. E agora nós estamos novamente numa fase crítica. Fase crítica com mais de 67% totalmente imunizado. Como isso pode, gente? Valeu, um grande abraço. Até no próximo vídeo, gente. Valeu.